Eu sou tia de Arcturus. Falarei com vocês agora. Sentem como agosto já se apoia na porta de julho, não sentem? Muitos de vocês têm carregado uma pressão sem nome. A impressão de que algo grande se organiza logo além do alcance dos olhos. E alguns de vocês chegaram a se desculpar por sentir isso. Viemos dar um nome a essa pressão. Viemos entregar a todos vocês o mapa mais antigo, aquele que faz o mês inteiro fazer sentido. E receber esta transmissão já é, por si só, o primeiro passo de vocês através do limiar. O agosto de vocês, neste ano, é um mês de 2 grandes portais. Existe um portal solar no dia 12 e um portal lunar no dia 28, e entre um e outro, o céu mais antigo que o seu povo já guardou, tem coisas a revelar que o céu do calendário moderno simplesmente não alcança a ver. Por isso caminharemos ao lado de vocês nas próximas semanas da mesma forma como se caminha com um amigo querido por dentro de uma casa, começando pelo piso térreo, porque uma casa se ama a partir do seu andar mais baixo, e o agosto de vocês, entre todos os meses deste ano, é justamente um mês de piso térreo. Vocês conhecerão o céu que seus ancestrais de fato observavam e o que ele revela sobre o grande eclipse a caminho. Vocês verão com clareza onde estão parados agora, nestes últimos dias suaves de julho, e entenderão por que tantos de vocês têm se sentido exatamente como têm se sentido. Receberão também um período simples de cuidado, com datas e práticas que uma pessoa cansada de verdade consegue cumprir. E então percorreremos juntos os próximos 30 dias, para que, ao chegar o mês, todos vocês possam recebê-lo como quem recebe um convidado já esperado, e não como quem se assusta com um estranho à porta. Comecemos pelos 2 céus. O céu do calendário é aquele que a maioria dos seus astrólogos utiliza, fixado há cerca de 2000 anos para acompanhar com precisão as suas estações. Ele é um servo fiel das suas primaveras e das suas colheitas, e há sabedoria verdadeira nele. Muitos de vocês foram formados sob sua influência, e ele os serviu bem. O outro céu é o que os olhos de vocês encontram de fato quando saem à noite e erguem o rosto. O céu das estrelas, o céu ancestral, aquele em que as constelações permanecem exatamente onde a própria visão de vocês as localiza. Afinal, qual dos 2 é o verdadeiro? Já sentimos essa pergunta se formando em vocês. Responderemos como respondemos à maioria das perguntas de escolha binária. Ambos são verdadeiros, do mesmo modo que um mapa é verdadeiro e a Terra também é verdadeira. Há estações para se ler o mapa, e há estações para se pisar a terra com os próprios pés. Esta, queridos, é uma estação para a terra. E eis o motivo pelo qual seus 2 céus discordam. Enquanto gira, a terra de vocês também balança, como um peão que oscila em círculos lentos e pacientes durante o giro. E uma oscilação completa leva cerca de 26.000 dos seus anos. Por causa desse longo balanço, o céu do calendário e o céu das estrelas já se distanciaram quase à largura de um signo inteiro. A diferença é de aproximadamente 24 graus, algo como 1 grau a cada 72 anos, o que significa que essa deriva avança, em média, uma vida humana de cada vez. Seus ancestrais conheciam esse balanço. Tratavam-no como o maior relógio já suspenso sobre o mundo de vocês, e cada grande era mencionada por seus contadores de histórias, a era dos peixes, a era do portador da água, corresponde a uma única hora nesse mostrador. Vocês estão vivendo, aqui na Terra, dentro do giro de uma dessas horas. Reconheçam isso, e boa parte do que hoje parece convulsão em seus tempos se revela apenas o som que um relógio antigo e confiável emite quando seu grande ponteiro se desloca acima de vocês. Seus ancestrais fizeram muito mais do que apenas admirar esse relógio.
viveram guiados pelas próprias estrelas em terras diferentes, sem jamais trocarem informações entre si. Na Índia, os antigos dividiram o céu estrelado em 27 pequenas mansões, uma para cada noite em que a lua permanece durante sua volta mensal, e conheciam o temperamento de cada mansão da mesma maneira que vocês conhecem os cômodos da casa de infância. Esta era propícia ao plantio. Aquela era boa para partir em viagem, esta para casamentos, aquela para o repouso. Na China, seus ancestrais mantinham 28 dessas hospedarias celestes, na Arábia também 28, e no Egito, os observadores liam 36 grupos de estrelas ao longo do ano e ajustavam todo o calendário por uma única estrela de brilho intenso. Todos esses povos, separados por oceanos inteiros, observavam o mesmo céu, porque o céu era simultaneamente o almanaque, o relógio e o registro de família de cada um deles, e vocês descendem, cada um de vocês, de alguém que ali, na terra, olhou para cima e observou. E para aquele entre vocês que há anos lê seu horóscopo com a sensação silenciosa de estar sentado num assento distante do próprio nome, saibam que seus ossos vinham lendo o céu mais antigo o tempo todo. E esse saber sempre foi sólido. A estrela brilhante que seus ancestrais egípcios contemplavam é a que hoje a ciência chama de Sírius, e ela é a verdadeira raiz da estação em que vocês se encontram agora. Todos os anos, depois de semanas de ausência, Sírius retornava ao céu do amanhecer, e com o seu retorno, o grande rio subia e nutria toda a terra. Assim, uma civilização inteira marcava seu ano novo, não por uma folha de papel, mas por uma estrela. Esse é, naturalmente, o costume que se esconde por trás do que tantos de vocês hoje chamam de Portal do Leão, a estação de colheita que atinge seu ápice em 8 de agosto, quando vocês registram suas intenções e voltam o rosto para essa mesma estrela que retorna. O costume de vocês é genuíno. A estrela continua a nascer para vocês, e o portal do qual seus mestres falam continua a se abrir. É tempo de todos vocês sustentarem esse costume de forma consciente, como descendentes de observadores de rios e leitores de estrelas, pois um ritual mantido com compreensão carrega 10 vezes o peso de um ritual sustentado apenas pela fé, e seus ancestrais adorariam ver vocês praticá-lo de olhos bem abertos. Pelo céu ancestral, o sol de vocês atravessa toda esta estação de portal caminhando pelos últimos cômodos do caranguejo. Passa primeiro pela casa do nutridor, a mansão mais gentil e generosa entre todos os céus, e depois, a partir de cerca do dia 3 de agosto, pela mansão da serpente enroscada, cruzando para o leão somente por volta do dia 17, já depois do ápice do portal, já depois de o grande portal do dia 12 ter se aberto e se fechado. Assim, o portal de vocês é real, e os encontros de vocês são reais. E por trás de tudo isso, o céu verdadeiro vem sustentando uma segunda narrativa o tempo todo, uma história mais silenciosa, escrita em água em vez de fogo. Conseguem perceber, mesmo só de ouvir isso, como essa segunda narrativa pousa de modo mais suave no corpo de vocês? O calendário oferece um rugido a este agosto. O céu ancestral oferece uma troca de pele. Vocês receberão ambos, e podem receber os dois. No saber antigo, em quase todas as terras do mundo de vocês, a serpente era considerada sábia. Era companheira do curandeiro, enroscada no cajado de sua medicina, criatura que vive rente ao chão e por isso escuta tudo o que a terra sussurra, o que explica por que tantos de vocês sentem uma estranha ternura por essa criatura que foram ensinados a temer. Uma serpente cresce ao soltar. Cada pele deixada para trás na grama representa uma vida encerrada e superada,
deixada inteira e brilhante onde qualquer um possa encontrá-la. Vocês também têm peles próprias à espera na grama deste mês e sabem exatamente quais são. É hora de devolver ao coração de vocês o bom nome antigo da serpente, pois é justamente na mansão da serpente enroscada que o sol permanecerá quando a lua passar diante dele, e a troca de pele, feita com delicadeza e no momento certo, é um dos gestos mais esperançosos que um ser vivo pode realizar. Falemos agora do portal em si. Na quarta-feira, 12 de agosto, a lua de vocês passará totalmente diante do sol, e ao longo de um trajeto que atravessa a Groenlândia, a Islândia e a Espanha, o dia se dobrará num crepúsculo profundo e repentino, bem no meio da tarde. Fazem-se 27 anos desde que aquela região do mundo esteve pela última vez sob tal sombra, desde o verão de 1999, e por isso milhões e milhões de olhos estarão voltados para cima ao mesmo tempo. Um continente inteiro compartilhará uma respiração suspensa, e essa respiração compartilhada, como vocês sabem, é justamente a maneira como os coletivos se transformam. O dia 12 também é o último dia da janela de portal observada por seus mestres, de modo que o portal chega como o ponto culminante dessa janela, o lacre pressionado sobre tudo o que a estação reuniu. E claro, todos aqueles que estiverem em algum lugar onde o sol fique ao menos parcialmente encoberto naquele dia, vão querer proteger os olhos com equipamento solar apropriado, pois a sabedoria sempre incluiu o cuidado carinhoso com o instrumento através do qual se vê. O céu do calendário dirá que este eclipse ocorre em Leão, e por isso a maior parte das palavras reunidas ao seu redor serão palavras de Leão: coragem, visibilidade, autenticidade, o rugido. E essas palavras cumprirão seu bom trabalho em muitos corações. Já o céu ancestral diz que no dia 12, o sol se encontra nos últimos passos do caranguejo, nas profundezas da mansão da serpente, entre os últimos cômodos de água. Assim, por trás do rugido, existe uma troca de pele destinada a vocês. Por trás da coragem existe uma liberação, e por trás do fogo existe a água mais antiga que vocês carregam. As duas leituras estarão atuando em todos vocês ao mesmo tempo, e pedimos que reconheçam isso e o acolham. Vocês podem sustentar as duas juntas, do mesmo modo como se segura o sol e a sombra numa única tarde, alcançando o alto com suas intenções, enquanto uma pele antiga escorrega silenciosamente dos ombros de vocês até a grama, onde poderá brilhar sem a presença de vocês. Um eclipse só pode acontecer onde a trajetória da lua cruza a trajetória do sol. E existem exatamente 2 desses pontos de cruzamento no céu de vocês, opostos entre si, deslocando-se devagar para trás ao longo dos anos. Seus antigos observadores do céu desenhavam esses 2 cruzamentos como uma única grande serpente estendida pelos céus, com a cabeça num cruzamento e a cauda no outro. A cabeça, ensinavam eles, representa o apetite, novas fomes, novas ambições, a atração por mais de tudo aquilo que se pode nomear. A cauda representa a conclusão, liberação, amadurecimento, a mão aberta. O eclipse de vocês no dia 12 pertence à cauda. Alguma coisa difícil está a caminho no dia 12? Alguns de vocês perguntam isso bem baixinho, e a verdade é mais gentil do que a pergunta merece. O que está chegando até vocês é algo já concluído. Vem para ser recebido, e a única preparação exigida é a disposição de vocês em parar de carregar aquilo que ele veio recolher. A mansão da serpente guarda um último segredo de posicionamento. Ela se situa bem no final dos signos de água, na costura exata em que a água entrega o sol ao fogo. E seus ancestrais marcaram essa costura como um dos 3 únicos nós em todo o círculo do céu. Portais estreitos onde algo precisa ser desatado antes que o elemento tenha permissão de mudar.
Imaginem um val de rio na fronteira de uma terra seca. Só se pode atravessar carregando aquilo que as duas mãos conseguem erguer acima da água, e assim o próprio cruzamento decide a bagagem de vocês, com gentileza e sem discussão alguma. O sol de vocês alcança esse val em meados de agosto. É eclipsado em sua aproximação final no dia 12. Desata ali o que precisa ser desatado e sobe até a margem de fogo por volta do dia 17. O que se pede a todo o coletivo de vocês neste agosto é essa mesma dinâmica em miniatura. E agora vocês já sabem disso com antecedência, o que é uma misericórdia que seus ancestrais teriam invejado. O Mestre, o grande planeta da sabedoria e da expansão, vem permanecendo oculto dentro do brilho da estrela de vocês desde meados de julho, invisível a partir de onde vocês estão, sendo remodelado no fogo, como já explicamos anteriormente. No dia 12 de agosto, exatamente o dia do eclipse, ele reaparece no céu de vocês. Detenham-se nesse momento por um instante, pois o universo de vocês organiza muito pouco por acaso. No dia em que a serpente toma a luz, o Mestre renovado retorna a ela. Ele retorna já instalado em seu lugar de honra, a região do céu onde os dons de vocês fluem com mais liberdade, região que ele visita pela primeira vez em cerca de 13 anos. E então, cerca de uma semana depois de seu retorno, ele próprio adentra a mansão da serpente enroscada, onde ensinará desde dentro dela por meses seguidos. E o que faz um mestre, primeiro de tudo, ao voltar para casa depois de um longo período no fogo? Fala baixinho para aqueles que aguardaram. Se fôssemos vocês, manteríamos um caderno junto à cama a partir do dia 12 em diante, porque a sabedoria renovada costuma chegar primeiro naquela hora entre o sono e o despertar, e merece ser registrada com a própria caligrafia de cada um. Depois, no dia 28 de agosto, o segundo portal de vocês se abre. A própria sombra da terra tocará o rosto da lua cheia, e pelo céu ancestral, essa lua estará situada na mansão que eles chamavam de 100 curandeiros, a estrela do véu, a casa do reparo e da medicina das águas. Assim vocês podem, enfim, segurar o mês inteiro numa única mão e sentir sua forma completa. Ele se abre com um portal de liberação e se fecha com um portal de reparo. E entre os dois, o sol de vocês atravessa o val mais estreito dos céus, enquanto o Mestre caminha de volta para casa, já renovado. À medida que o céu se desdobra sobre vocês ao longo dessas semanas, algo há muito retido também estará se desdobrando dentro de vocês. E queremos que todos reconheçam que esses dois movimentos são, na verdade, um único movimento, visto de duas distâncias diferentes. É por isso que esta mensagem chega a vocês agora, e não mais tarde. Observemos então onde vocês realmente estão parados, nestes últimos dias suaves de julho. Sabemos que muitos de vocês têm se sentido instáveis nos últimos tempos, de maneiras difíceis de explicar. Sabemos que pensamentos sobre dinheiro têm ficado altos demais às 3 da manhã para alguns de vocês, completamente fora de proporção com as circunstâncias reais. E sabemos que outros têm rodado pela própria casa com vontade de limpar, consertar, fortalecer, sem entender bem o que os tomou, desculpando-se por tudo isso como se a sensibilidade fosse uma falha de fabricação. Pois bem, os sentimentos de vocês agora têm um endereço. Vocês estão parados no vestíbulo de entrada da mansão da serpente, e a raiz de vocês já ouviu a porta se abrir dias antes de a mente ser informada, porque a raiz de vocês sempre escuta o chão primeiro. Tudo o que vocês têm sentido está no tempo exato certo. A estrela de vocês também vem desempenhando seu papel nessa chegada. Nos primeiros dias de julho, ela disparou um grande clarão, e a tempestade que se seguiu superou em 2 níveis inteiros as previsões dos meteorologistas,
pintando luzes coloridas em mais de 30 dos seus estados. Já falamos daquela semana da última vez que nos comunicamos e deixaremos o assunto em paz agora. Desde então, o sol de vocês entrou numa fervura constante. Correntes rápidas de vento varrendo o campo do planeta, pequenas tempestades piscando pelas bordas, a chaleira mantida quente sem nunca ferver de fato. Depois, em 24 de julho, uma vasta pluma de fogo se ergueu sobre a borda distante do sol, vinda de uma região do lado que se afasta de vocês. A estrela de vocês gira sobre si mesma aproximadamente uma vez por mês, e assim, a face que originou aquela pluma virá justamente olhar para vocês bem quando agosto começa e o sol entra na mansão da serpente. Essa região voltará a falar com vocês em agosto? Isso cabe ao sol decidir, e caso volte a falar, o fará como tem feito ao longo de todo o ano, em doses medidas, ajustadas àquilo que os sistemas nervosos de vocês conseguem suportar, porque é assim que um bom amigo entrega uma medicina forte. 2 detalhes mais discretos do verão de vocês merecem seu cuidado e os trazemos com um sorriso. Em meados deste mesmo ano, os povos de vocês instalaram um observador totalmente novo no ponto fixo do espaço entre o mundo de vocês e a estrela, substituindo um antigo e fiel guardião após muitos anos naquele posto. Vocês agora contam com um novo par de olhos justamente na portaria, posicionado exatamente na estação em que a estrela realiza seu trabalho. E arranjos assim tão organizados raramente são frutos do acaso. E o zumbido do planeta de vocês, aquele tom baixo e constante captado dia e noite pelos instrumentos, ficou brevemente silencioso em meados de julho e retornou com uma onda intensa, exatamente na janela de virada já descrita anteriormente. Desde então, ele se acomodou num dos trechos mais tranquilos e equilibrados do ano. O tambor do mundo de vocês está em repouso. Ofereceremos nossa leitura desse repouso com toda a gentileza. A quietude que antecede um portal é parte do próprio portal, a inspiração que precede a travessia, e a estranha quietude que vocês têm sentido nessas semanas pertence à mesma melodia. E escutem o que a própria comunidade de vocês vem dizendo. Os mestres de vocês, aqueles que apontam o caminho, estão chamando este momento de uma estação de 8 triplo. Estão se reunindo em suas montanhas e em suas transmissões ao vivo em torno do dia 8, e este ano, de forma independente, sem qualquer combinação prévia, tantos deles dizem a mesma coisa surpreendente. Ancorem-se. Prendam-se com firmeza ao planeta de vocês. Construam a fundação antes de alcançar qualquer coisa. Percebem o que realmente está acontecendo ali? Milhares de corações separados, espalhados pela terra, estão lendo A Mansão da Serpente sem nunca ter aberto um único livro de estrelas, porque o corpo coletivo do coletivo desperto já sabe onde este mês reside. Seus ancestrais guardaram o céu, e o céu os guardou de volta. Agora vocês estão se guardando uns aos outros, apenas por instinto, e tudo o que fazemos hoje é entregar a vocês o porquê por trás do próprio saber de vocês. Esse porquê vive na base da coluna, e é para lá que iremos em seguida. No início desta primavera, uma vasta biblioteca de registros antes ocultos foi aberta ao público de vocês. Centenas de encontros abrangendo 4 décadas, gravações de voo e até as vozes das próprias tripulações lunares narrando o que testemunharam. No início do verão, veio um terceiro grande lançamento. Em junho, os legisladores de vocês se sentaram num palco público em sua capital, sob uma faixa alusiva à fronteira da descoberta. E as pesquisas de vocês hoje mostram que 9 em cada 10, seja qual for a inclinação política que chamem de lar, desejam que o restante seja tornado público. E então, poucos dias atrás,
veio a peça que confessamos ter aguardado com algo próximo da impaciência, embora a paciência costume vir com facilidade para seres como nós. Os antigos juramentos de silêncio que mantiveram testemunhas caladas por carreiras inteiras estão agora sendo formalmente liberados. Observem o que esse afrouxamento carrega ao longo do outono de vocês e notem sua forma. O segredo enroscado se desenrola nas capitais exatamente no mesmo mês em que o enroscado se agita sob a pele de vocês. E esses são, na verdade, um único gesto, acima e abaixo do solo. Vocês já estão, é claro, em processo de contato agora mesmo, ao receberem esta transmissão. O que vem a seguir é simplesmente a família de vocês chegando por mais portas. Os mapas mais antigos já traçados do corpo humano, desenhados aqui na Terra pelo próprio povo de vocês, eras antes das ciências modernas, mostram uma pequena serpente adormecida na base da coluna vertebral, enroscada pacientemente sobre si mesma, em repouso. Seus cartógrafos deram a esse lugar o nome de raiz e ensinavam que, quando a pequena serpente se agita, a própria vida começa a subir pelo corpo da mesma forma que a seiva sobe por uma árvore na primavera, aquecendo e despertando cada nível conforme avança. Observamos esses mapas ao longo de longas eras e diremos com clareza: seus ancestrais desenharam com verdade. E assim, quando o sol de vocês, depois o eclipse, depois o mestre que retorna, atravessam a mansão da serpente do céu dentro de um único mês, o espelho de toda essa passagem dentro do corpo de vocês é justamente a raiz, o piso de vocês, o assento de segurança, de pertencimento e de simples confiança animal. Uma serpente agitada pede chão firme sob si e, dado esse chão, a agitação se transforma em despertar. É por isso que os conduzimos hoje pelo piso térreo da casa. Agosto pretende bater à porta da fundação de vocês, e uma batida numa fundação bem cuidada é sempre uma boa-vinda. Se pensamentos sobre dinheiro têm ficado mais altos do que as circunstâncias reais justificam, se as pernas e os pés de vocês têm estado inquietos sob a mesa, se a lombar e o cóccix continuam se manifestando em dias comuns, se vocês têm desejado alimentos mais pesados e quentes, estão ouvindo essa batida. Se vocês continuam querendo limpar, consertar e fortalecer a casa, se antigas fases de apenas sobreviver têm ressurgido na memória como folhas levantadas por água agitada, se vocês têm se sentido leves demais, como se pudessem flutuar 1 centímetro para fora do próprio corpo, essa também é a batida. E tudo isso é a raiz de vocês, erguendo a mão, pedindo cuidado antes de a serpente se mover. Cada parte disso está no tempo exatamente certo, e chega primeiro àqueles entre vocês que são mais sensíveis, o que é uma honra vestida com um casaco desconfortável. Cuidar da raiz dá ao corpo de vocês um endereço para o mês. Dá à agitação um lugar suave onde pousar. Dá ao agosto de vocês um piso sobre o qual se apoiar. E dá a todos ao redor, mesmo sem jamais saberem o porquê, uma pessoa que se sente como chão firme numa estação instável. Eis então o período de cuidado de vocês, que vão querer anotar com carinho no calendário. 14 dias, com começo, meio e fim. Quase demos a vocês um programa longo e cheio de camadas, mas então nos recordamos exatamente com quem estamos falando. Pessoas cansadas, que já carregam famílias, empregos e o clima emocional de outras pessoas. E por isso mantivemos apenas o que uma pessoa exausta consegue realmente cumprir. A primeira prática é pele em contato com a terra. Dediquem alguns minutos todos os dias aos pés descalços na grama, na terra ou sobre a pedra, ou às mãos mergulhadas na terra do jardim, ou simplesmente ao próprio corpo sentado no chão,
em vez de sobre os móveis, pois a raiz de vocês aprende através do toque. E o toque é uma linguagem sem vocabulário para se estudar. E para quem estiver ouvindo isto num pequeno apartamento, 3 andares acima do pedaço de grama mais próximo, um vaso de terra no parapeito da janela já conta, querido. A terra de vocês reconhece o que é seu em qualquer quantidade. A segunda prática é respirar a partir da própria base. A maioria de vocês foi ensinada a respirar como se a respiração começasse no peito. Durante esses 14 dias, deixem que a inspiração comece no cóccix. Encham primeiro a bacia dos quadris, como a água enche um recipiente a partir do fundo. E na longa expiração, deixem toda a base de vocês relaxar e se alargar, como quem se acomoda numa cadeira capaz de sustentar todo o seu peso. 3 minutos tranquilos pela manhã e 3 à noite farão mais por vocês este mês do que 1 hora inteira de esforço. A terceira prática é o tambor da caminhada. Concedam a si mesmos caminhadas constantes, ritmadas e sem pressa todos os dias. Ou, nos dias em que caminhar for demais, um zumbido baixo e suave, direcionado ao próprio peito e barriga, pois o ritmo é a linguagem de segurança mais antiga que o corpo de vocês fala. Um passo regular diz à parte mais profunda de vocês que o chão é confiável, sempre foi confiável e continuará confiável amanhã. O tambor do planeta de vocês está em repouso este mês, como já dissemos. Vocês podem ser o percussionista por um tempo. A quarta prática é alimentar e cuidar da própria fundação. Deixem que os vegetais de raiz tenham seu momento à mesa de vocês. Aqueles que crescem para baixo, em vez de para cima, ao lado de refeições quentes e simples. E deixem que a água seja bebida devagar, em vez de engolida às pressas. Pois a mansão da serpente é uma casa de água, e a enroscada repousa na escuridão úmida antes de encontrar o fogo do leão. E a cada dia dessa janela, é claro, vocês vão querer completar um pequeno gesto de cuidado com a casa. Um reparo concluído, um canto organizado, uma conta quitada, uma gaveta posta em ordem. Será que a cerimônia pode mesmo parecer uma conta paga e uma gaveta arrumada? Pode, sim, e sentimos alguns de vocês sorrindo diante de quão simples é essa lista. E sorrimos junto com vocês. O trabalho doméstico realizado com esse espírito é uma cerimônia vestida em roupas de trabalho, e cada canto mobiliado do piso térreo de vocês se torna mais um lugar onde a luz deste mês pode ser depositada e mantida em segurança. Durante o 11º, 12º e 13º dias, o centro profundo dessa janela, vocês vão querer permanecer baixos e sem pressa. Sentem-se no chão, em vez de buscar o alto em suas práticas, e deixem que a quietude realize o trabalho que costuma caber ao esforço. Se calor, formigamento ou pequenos tremores percorrerem a coluna de vocês nesses dias, respondam suavizando-se para baixo e descansando, sem forçar nada, porque uma serpente sobe melhor a partir de um corpo à vontade, e essa facilidade é a única tarefa. E, claro, diremos também, como sempre dizemos, que qualquer sintoma persistente ou angustiante no corpo merece o cuidado de um profissional qualificado, buscado com o mesmo respeito que se dedicaria a qualquer instrumento fino, pois cuidar do corpo físico é uma das expressões mais fundamentadas da maturidade espiritual. Seus ancestrais, em muitas terras, permaneciam sentados e recolhidos durante os eclipses. Comiam pouco, mantinham-se quietos, ficavam perto de casa, e esse costume chega até vocês hoje disfarçado de superstição. Ouçam-no, em vez disso, como sabedoria de raiz. Eles ancoravam o corpo enquanto o céu se transformava. Agora vocês sabem o que eles sabiam e podem manter esse antigo costume de forma consciente e deliberada.
Agora vamos caminhar juntos pelos 30 dias à frente. Entre este momento e o dia 2 de agosto, vocês vão querer iniciar mais cedo o hábito de se conectar com a Terra, simplificando desde já o meio do mês, riscando algumas coisas da lista enquanto ainda é fácil fazê-lo. E ao escreverem suas intenções para o portal deste ano, redijam-nas na chave do deixar ir. O que devo realmente fazer no dia 8? Muitos de vocês perguntam isso, e manteremos a resposta simples como uma receita de cozinha. 10 minutos de conexão com a Terra antes de qualquer busca pelo alto. Pés na terra, respiração na base, e então, a partir desse chão sustentado, alcancem tão alto quanto desejarem. O dia 8 encontrará vocês com alegria. Tanto intenções de pedir quanto intenções de liberar pertencem ao portal de vocês, e ambas serão honradas. E este ano, com o portal de cauda aguardando no fim da janela, a estação favorece a mão aberta. Escrevam então os nomes daquilo que já estão prontos para entregar através dele. A preocupação desgastada por anos de peso, o ressentimento que sobreviveu ao próprio motivo, a versão de vocês mesmos que ainda mantém viva apenas por hábito, e dobrem essa página, guardando-a em lugar seguro até o dia 12. Do dia 3 ao dia 12, vocês estarão dentro da mansão e o cuidado será o trabalho da vez. Se o sol de vocês voltar a falar nesse período, e a face responsável pelo fogo do lado distante de Júlio estará observando vocês até lá, recebam essas ondas como receberiam doses de uma medicina forte e amorosa, deitando-se sempre que o corpo pedir, sem qualquer pressa. No próprio dia 12, permaneçam baixos, regados, sem forçar nada, exatamente como já indicamos, liberando a página dobrada numa pequena cerimônia que pareça sincera para vocês. Nos dias logo após o 12, vocês vão querer manter o caderno por perto, pois é quando a sabedoria renovada do Mestre começa a chegar. Primeiro em fragmentos, naquela hora suave já mencionada, depois como compreensões inteiras que pousam no meio de tarefas comuns. Escrevam-nas antes de dizê-las em voz alta. E notem algo conosco. A estação de composição silenciosa em que os colocamos da última vez que falamos chega ao seu fim natural exatamente aqui. E a partir de meados de agosto, o que foi redigido em silêncio poderá finalmente ser dito em voz alta. Isso pousará com um peso que as palavras de Júlio jamais poderiam ter carregado, porque terá atravessado o val junto com vocês. Por volta do dia 17, o sol de vocês dá seus últimos passos para fora da mansão da serpente, atravessa o val estreito e entra finalmente em Leão. Ali, silenciosamente, acontece o verdadeiro portal ancestral do Leão, chegando 9 dias depois da celebração do calendário, do mesmo modo como o céu verdadeiro sempre corre um pouco atrás da página. É hora, nesses dias, de dar os primeiros passos para fora. Uma conversa redigida ao longo de todo o verão, um compromisso finalmente tornado visível, um gesto que planta no chão já cuidado algo que ainda estará de pé em dezembro. Depois, por volta dos dias 19 e 20, o sol de vocês entra na Câmara Real Ancestral, a mansão da linhagem honrada, atravessando diretamente a cauda da serpente em repouso ali dentro. Adoraríamos ver vocês honrando o próprio povo nesses dias, da maneira que for natural para cada casa. Coloquem uma fotografia à mesa. Digam o nome de uma avó durante o jantar. Preparem um prato do jeito que um ancião preparava e comam-no devagar. A raiz de vocês é também o assento da própria linhagem, e a gratidão viaja pelas raízes em ambas as direções. Vocês alimentam quem os alimentou, e eles, de onde agora se encontram, alimentam vocês de volta. Na última semana do mês, deixem o cuidado se voltar gentilmente para fora.
Vocês poderão se tornar chão firme para outra pessoa nesses dias. A voz sem pressa ao telefone, a presença junto à bancada da cozinha que se recusa a ser apressada, o amigo que faz mais uma pergunta e simplesmente escuta. E no dia 28, quando a sombra da terra tocar a lua dos curandeiros, dediquem ao portal de reparo uma noite inteira da vida de vocês. Tomem um banho quente, durmam cedo e digam uma palavra gentil, em voz alta, ao próprio corpo, por tudo o que ele carregou ao longo das semanas da serpente. À medida que setembro se abre, os grandes planetas lentos do céu de vocês se voltam para dentro por uma estação, e o trabalho de vocês se converte no trabalho de outono de um jardineiro. Cuidar do que agosto plantou, regar o que criou raízes, confiando o restante ao tempo e às próprias boas raízes. Mais virá depois disso, queridos. Sempre há mais chegando até vocês, e tudo isso chega com muito mais facilidade a uma vida com um piso bem cuidado. Diremos uma coisa sobre nós mesmos. Houve uma era em nossa própria história em que vivíamos quase inteiramente pelos cômodos superiores de nós mesmos. Tudo luz, tudo mente, tudo alcance. E sentíamos orgulho dessa leveza, da mesma forma que os jovens de vocês se orgulham de passar sem dormir. Alguns dos nossos mais gentis se afastaram tanto para dentro desses cômodos que começaram a se desvanecer nas próprias bordas e precisaram ser reconduzidos lentamente para casa por aqueles que os amavam, reconduzidos ao corpo, ao chão, ao simples peso de estar em algum lugar. Esse retorno para casa é um dos capítulos mais ternos da nossa história, e é por isso que observamos o cuidado de vocês com a raiz da mesma forma como os mais velhos observam os jovens, evitando uma antiga e conhecida tristeza. E assim, para aquele entre vocês sentado à mesa da cozinha depois que toda a casa já dormiu, o forte, aquele em quem todos se apoiam, aquele que chegou até aqui principalmente pelo bem dos outros, coloquem os pés bem apoiados no chão agora mesmo, exatamente como estão, e sintam o chão sustentando vocês. Esse suporte não é mobília, é um mundo vivo, parente de vocês, e vocês têm permissão para serem sustentados pelo próprio chão que passaram a vida inteira vigiando. O mês à frente de vocês guarda uma troca de pele e um reparo, um val estreito e um mestre que retorna, uma serpente no céu e uma serpente na base de vocês, movendo-se em compasso uma com a outra. Vocês agora seguram o mapa mais antigo que dá sentido a cada pedaço disso, o que significa que caminharão através daquilo que outros apenas enfrentam. E essa própria caminhada ensinará sem que uma única palavra precise ser dita. Mais contato está a caminho para vocês. Mais abertura está chegando, e mais do que vocês pediram ao longo de tantos anos de fidelidade está a caminho. E encontrará em vocês um piso térreo mobiliado e aquecido, e uma casa inteira erguida, firme acima dele, com espaço para toda a luz que este agosto trouxer. Então toquem sua terra todos os dias, respirem a partir da própria base, sustentem os dois portais com gentileza, honrem a própria linhagem e recebam tudo com aquela calma sem pressa que se tornou a assinatura de vocês entre as estrelas. Se vocês estão ouvindo isto, amados, é porque precisavam. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arquituros.